Quem ora não peca, e quem peca é porque não está orando. A oração me livra de mim mesmo. A oração me liberta de mim mesmo. Por isso que orar é algo extraordinário. Segundo, a oração nos cura das nossas deficiências. Abra sua Bíblia em Lucas agora, Lucas capítulo 18, verso 38, 41 e 42. Esse texto nos fala de um homem que saiu de casa com uma deficiência física. Ele era cego, não podia enxergar e ele era colocado à beira do caminho todos os dias para pedir esmola, certo? Mas ele um dia ouviu assim os passos de uma multidão que passava e ele perguntou: que movimento é esse? Que barulho de uma multidão caminhando é esse? Disseram a ele: Jesus está passando por aí. Jesus está passando. Ele tinha ouvido falar de Jesus, o que Jesus estava fazendo, o que Jesus podia fazer. No verso de número 38, diz: então clamou, orou, buscou, pediu. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Verso 41. Jesus manda chamá-lo, não é? E quando ele está diante de Jesus, Jesus então pergunta: o que queres que te faça? Ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Vê, a tua fé te salvou. Esse homem saiu de casa doente e voltou curado. Esse homem saiu de casa com uma limitação física e voltou liberto. Esse homem saiu de casa cego e voltou enxergando. E tudo porque, verso 38, então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi. Escute, talvez você esteja dizendo: pastor, mas eu não sou cego, eu enxergo bem, não é? Eu não tenho esse problema. Mas você pode ter outro tipo de deficiência. Tem deficiências espirituais, tem deficiências emocionais, tem deficiências morais. Eu costumo dizer que a pior deficiência é aquela do caráter, que tem a ver com a nossa moral, com a falta de integridade. E é interessante que muitas vezes a sua deficiência moral é uma limitação imposta e que te empobrece a cada dia. Esse homem, por não enxergar, ele era colocado à beira do caminho para pedir esmola. E talvez ele sofria um processo crônico de empobrecimento por causa de uma deficiência que o limitava. O que é que te limita? Qual é a sua deficiência moral? Qual é a sua deficiência emocional? Qual é a sua deficiência de caráter? A oração nos cura das nossas deficiências. É interessante que ontem ainda, numa ministração, eu dizia que quem ora não peca e quem peca é porque não está orando. A oração me livra de mim mesmo. A oração me liberta de mim mesmo. Por isso que orar é algo extraordinário. Entendeu? Porque nos faz andar na luz. Nos liberta dessas deficiências espirituais, morais, emocionais. Você quer que a sua casa seja um lugar de cura para as deficiências de cada membro da família? Faça da sua casa um lugar de oração. Faça da sua casa um lugar de oração. Número 3. Abra sua Bíblia agora no Evangelho segundo João, capítulo de número 11.
Evangelho segundo João, capítulo de número 11. Eu quero ler com você esse texto aqui, capítulo 11, verso de número 3 e depois o verso 43 a seguir. Evangelho segundo João, capítulo 11, verso 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Verso 41 a seguir, verso 41 a seguir. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu pensei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu. Preste atenção que aqui a gente aprende uma outra grande lição, que a oração faz da nossa casa um lugar de ressurreição. A oração faz da nossa casa um lugar de ressurreição. Isso é poderoso, isso é extraordinário, isso é surpreendente. A oração faz da nossa casa um lugar de ressurreição. Marta e Maria falaram para avisar Jesus. E aí Jesus vem. E é interessante que quando Jesus está diante do túmulo de Lázaro, ele pede para que removam a pedra. E aí ele faz uma oração: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. E depois de ele ter orado, ele então brada em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o extraordinário e o surpreendente, o maravilhoso acontece. Aquele que estava morto reviveu. Glória a Deus. Sabe, a nossa casa precisa ser lugar de ressurreição. Eu tenho visto a oração provocar a ressurreição de um casamento morto. Eu tenho visto a oração provocar a ressurreição de uma família morta, espiritualmente morta. Eu tenho visto a oração provocar a ressurreição de maridos que espiritualmente estavam mortos, maridos que estavam mortos, esposas que estavam mortas, filho que estava morto nas drogas, na prostituição, longe de Deus. E a gente viu a oração provocando esse milagre da ressurreição. Você quer que a sua casa seja lugar de ressurreição? Então você precisa fazer da sua casa um lugar de oração. Oração pela manhã, oração à tarde, oração à noite, oração no almoço, no jantar, oração para dormir, oração quando levanta. A oração tem que ser esta chave, este segredo que faz da nossa casa um lugar de ressurreição. Me lembro de uma irmã que o marido sempre dizia que era ateu. E esse marido não gostava de igreja, não gostava de pastor, e ele sempre dizia que era ateu. E ela orando. Um dia, ela foi surpreendida quando o marido disse assim, o marido colocou uma roupa social, gravata, um paletó, ficou bonito. E aí ela perguntou, domingo à tarde, aonde você vai todo arrumado? Ele disse assim, hoje eu vou à igreja com você. Ela ficou assim, sem entender. Estava como aquele pessoal na casa de Maria, que oravam, e quando Pedro bateu na porta porque o anjo livrou da prisão, não acreditaram, não é?
Não, é o anjo dele. Quando ele disse assim, hoje eu vou à igreja com você, o marido disse, ela ficou assim, meu Deus, o que está acontecendo? Bom, ele disse, hoje eu vou à igreja com você. E ele foi. Naquela noite ele ouviu a palavra. Na hora do apelo para que as pessoas se rendessem a Cristo, ele vai à frente. E hoje ele é ele tem uma função de liderança na igreja, cheio do Espírito Santo, apaixonado por Jesus, comprometido de forma séria com as coisas do reino de Deus. Quero dizer para você que quando a casa é um lugar de oração, Deus faz com que seja um lugar de ressurreição. Sabe, eu quero crer que Deus está, nesse tempo de pandemia global, levantando um exército de oração. Pessoas que estão orando. Sua casa é um lugar de oração. Você tem um compromisso, uma disciplina de oração constante, diária. Por último, penúltimo, Mateus, eu quero ler Colossenses capítulo de número 3, verso de número 1 e 2. Veja, número 4, a oração nos mantém conectados com o céu. A oração nos mantém conectados com o céu. Jesus nos ensinou lá no capítulo 6, verso 9 de Mateus, a orar assim, Pai nosso que estais nos céus. A oração me mantém conectado com o céu. A oração mantém nossa família conectada com o céu. Veja o que está em Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima, ou seja, a oração me mantém conectado com o céu. Paulo está dizendo, se você já ressuscitou com Cristo, busque as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Não tem como. Quando a gente começa realmente a orar, quando a nossa casa se torna um lugar de oração, a nossa conexão é com o céu. A gente se mantém conectados com o céu. Aí a gente não dá ouvido para os profetas do caos e da desesperança. Aí a gente para de ouvir, não é? Aqueles 10 espias que voltaram para dar o relatório para Moisés e enxergaram apenas o que havia de pior, o negativo. Não foram como Josué e Caleb, que conseguiram enxergar na perspectiva da fé, de forma otimista e positiva. Porque a gente se mantém conectado com o céu. Quando eu digo que o céu não está em crise, é porque a gente acredita, a gente crê que Deus está assentado em um alto sublime trono e tem o controle nas suas mãos. Quando a gente faz da casa um lugar de oração, a casa, a família se mantém conectada no céu. Por último, voltemos ao nosso texto de Atos, capítulo 12 e verso 12. A Bíblia diz que Pedro estava preso e Herodes já tinha planejado, entendeu? Assassiná-lo como fez com Tiago. Mas, no verso 12 do capítulo 12 de Atos, havia uma reunião de oração. Havia uma reunião de intercessão em favor de Pedro. E o certo é que Deus mobilizou um anjo. O anjo foi até onde Pedro estava. E aí, então, abre as portas da prisão
e Pedro é liberto. Escute isso, por favor. A oração faz da nossa casa um lugar de libertação. Agora escute. A oração nos mantém unidos em torno de um propósito maior. Por isso que aonde há oração não há fofoca. Aonde há oração não há disputa por banalidades. Aonde há oração não há perda de tempo por aquilo que é banal, que é insignificante, que não vale a pena. Aonde há oração, a gente se une em torno de um propósito maior. E qual era o propósito maior naquela casa aonde havia oração? A libertação de Pedro. Quando a gente está orando pelo pastor, a gente não fala mal do pastor. Quando a gente está orando pelo ministério, a gente não fala mal do ministério. Quando a gente está orando pelas famílias da igreja, a gente não fala mal das famílias da igreja. Quando a gente está orando pelos vizinhos, a gente não fala mal dos vizinhos. Ou seja, a oração nos une em torno de um propósito maior e aquilo que é menor desaparece diante de nós. Tudo o que Deus quer é que haja um movimento de oração na sua casa, um movimento de oração na minha casa.